Você já ouviu falar em espíritos que são exilados até do umbral? Parece impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que existem almas tão endurecidas moralmente, tão resistentes à luz, que nem mesmo o umbral, essa zona de transição e aprendizado espiritual, consegue regenerá-las? Para onde elas vão? O que acontece com esses espíritos? Existe um limite para a paciência divina? No vídeo de hoje, vamos revelar uma verdade profunda, chocante e raramente abordada. A existência do exílio espiritual, um fenômeno que desafia nossa compreensão sobre justiça, misericórdia e evolução. Você vai descobrir que há mundos primitivos, como o misterioso planeta Quiron, onde esses espíritos recomeçam sua jornada em condições extremamente dolorosas. Se esse tema te intriga e se você sente que não está neste mundo, por acaso, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui falamos de espiritualidade com seriedade, acolhimento e profundidade. E me diz nos comentários, você acredita que um espírito pode ser exilado para outro planeta? A sua opinião pode abrir caminhos para outras consciências despertarem. Agora se prepare, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar sua visão da vida espiritual para sempre. Quando pensamos na vida após a morte, geralmente imaginamos paz, reencontros e luz. Mas será que todos os espíritos vivenciam isso imediatamente após desencarnar? A resposta é não. Existe uma região espiritual intermediária, conhecida como umbral, que funciona como um espelho vibracional da alma, e é muito mais comum do que se imagina. Segundo a doutrina espírita e as obras de André Luiz, o umbral não é um castigo, e tampouco o inferno eterno das tradições religiosas. Ele é um estado de consciência, uma faixa vibratória criada pelas próprias emanações mentais dos espíritos, que ainda carregam egoísmo, vícios, ódio ou desequilíbrio emocional. É como se cada espírito fosse atraído magneticamente para um ambiente compatível com seu interior. Ali não há juízes ou condenações, apenas a colheita natural das atitudes e pensamentos. É nesse espelho da alma que muitos se deparam com suas culpas, frustrações e escolhas passadas. Alguns espíritos vagam sozinhos, outros formam grupos, colônias e até verdadeiras cidades sob comando de lideranças inferiores. Mas o mais importante, o umbral é transitório. Ele existe para despertar, educar, regenerar. Muitos espíritos, tocados pela dor e pelo arrependimento, são resgatados por benfeitores espirituais e preparados para novas encarnações. No entanto, e aqueles que não despertam nem com o tempo, nem com a dor, é aí que entramos em uma realidade ainda mais profunda e rara que a maioria desconhece: o exílio espiritual. Mas antes de entender esse destino extremo, é preciso compreender porque nem todos conseguem sair do umbral. Se o umbral é uma escola temporária de reajuste, por que alguns espíritos acabam sendo retirados até mesmo desse estágio e levados para mundos primitivos? A resposta está no grau extremo de resistência moral que alguns alcançam após séculos ou até milênios de escolhas persistentes no mal. A grande maioria dos espíritos ao longo do tempo no umbral acaba se sensibilizando com o sofrimento, abrindo-se ao arrependimento e sendo auxiliada por equipes espirituais amorosas. Mas há exceções. Existem almas que, mesmo após incontáveis oportunidades, insistem em negar a luz, rejeitar a verdade e permanecer firmes na dominação, no egoísmo e na propagação do mal. Esses espíritos não apenas se recusam a evoluir, eles influenciam negativamente coletividades inteiras, organizam falanges de perturbação espiritual e sabotam ativamente o progresso da humanidade. Tornam-se verdadeiros focos de desequilíbrio num planeta que, como o nosso, está em plena transição para um mundo de regeneração. É nesses casos raros e extremos que se aplica o chamado exílio espiritual, não como castigo, mas como consequência natural. Um espírito que não sintoniza mais nem com as regiões umbralinas precisa ser transferido para ambientes compatíveis com seu nível evolutivo. Esse processo é regido pela lei divina da sintonia. Onde há afinidade vibracional, ali será o destino. E quando a Terra já não comporta mais determinadas vibrações, o amor de Deus abre uma nova porta dolorosa, sim, mas profundamente justa e restauradora.
Quando falamos em exílio planetário, muitas pessoas ficam surpresas. Seria mesmo possível que um espírito, após inúmeras vidas na Terra, fosse levado para outro planeta? A doutrina espírita responde com clareza: sim, e entre os destinos apontados para esses exilados, um nome se destaca: Quiron. Segundo revelações mediúnicas, inclusive por Chico Xavier, Quiron é um planeta físico, com montanhas, oceanos, florestas e fauna, mas ainda em estágio primitivo de evolução. Sua civilização está em um nível semelhante ao da Terra na Idade da Pedra. Não há tecnologia, medicina ou estruturas sociais complexas. Seus habitantes vivem em cavernas, organizados em tribos nômades, sobrevivendo de caça, pesca e instintos básicos. É nesse ambiente rude e instintivo que os espíritos exilados da Terra reencarnam. Espíritos que antes usaram sua inteligência para dominar, corromper, manipular e atrasar o progresso coletivo, agora renascem sem máscaras, sem riquezas, sem poder. Precisam reaprender o básico: humildade, respeito, convivência e solidariedade. Quiron funciona como um tratamento de choque evolutivo. Cada reencarnação ali é uma lição prática e direta. Não há atalhos. O sofrimento os força a refletir, e a vida simples exige que dependam uns dos outros, algo que esses espíritos, em sua trajetória de orgulho, desprezaram por séculos. Mas mesmo nesse cenário severo, há amor. O exílio em Quiron não é eterno. Ele dura o tempo necessário até que o espírito demonstre verdadeira transformação moral. A partir daí, poderá ascender novamente a mundos mais evoluídos, talvez, um dia, até mesmo retornar à Terra regenerada. Para compreendermos com mais profundidade o exílio espiritual, vamos acompanhar o exemplo de um espírito cuja trajetória representa tantos outros casos semelhantes. Imagine uma alma que há mais de 2000 anos iniciou sua queda moral como um soldado romano, frio, violento e sedento de poder. Participou de perseguições brutais. Reencarnou depois como um fariseu fanático, usando a fé para oprimir e condenar. Séculos mais tarde, retornou como cruzado medieval, saqueando e matando em nome da religião. Já no século XX foi um político corrupto, e em sua última vida, um líder religioso manipulador, explorando a dor alheia em benefício próprio. A cada encarnação, teve oportunidades valiosas de regeneração, e após cada morte física, foi conduzido a um umbral onde poderia refletir e iniciar sua reforma íntima, mas repetidamente rejeitou a ajuda espiritual, preferiu manter o orgulho e a dominação como trilhos de sua existência. Com o passar dos séculos, seu campo vibratório se tornou tão negativo que nem mesmo o umbral o comportava mais. Sua influência espiritual tornava-se perigosa para a Terra em transição. Nesse ponto, entra a ação misericordiosa da justiça divina. Após um período de preparo no plano espiritual, ainda sem plena consciência do que o aguardava, esse espírito foi finalmente conduzido a Quiron. Lá, renasceu em um corpo rudimentar, em uma tribo primitiva, sem títulos ou poder, sendo forçado a reaprender desde o zero as lições básicas da convivência e da humildade. Diante de tudo isso, é natural que surja uma pergunta: será que o exílio espiritual não é, no fundo, uma punição cruel? Uma condenação sem fim? A resposta da doutrina espírita é clara e confortadora: não. O exílio não é castigo, é tratamento, reeducação, renascimento moral. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo os espíritos mais endurecidos, que resistiram à evolução por séculos, ainda são amados, assistidos e guiados. O exílio acontece não por vingança, mas por necessidade. Proteger o equilíbrio de mundos em transição como a Terra, e ao mesmo tempo dar ao espírito uma nova chance de aprender num ambiente onde suas máscaras e poderes não funcionam mais. Em Quiron, por exemplo, o espírito não tem como se esconder. A dor, o frio, a luta pela sobrevivência quebram as ilusões de grandeza. Ele precisa reaprender a respeitar o outro, a cooperar, a viver em grupo. Cada dificuldade se torna uma lição, cada gesto de solidariedade, uma conquista espiritual. O propósito oculto do exílio é acordar a alma adormecida, é arrancar, lá do ciclo de orgulho e dominação, que em civilizações avançadas ela não conseguiu superar, e acima de tudo,
é provar que ninguém está perdido para sempre. O tempo do exílio varia. Pode durar séculos, milênios, mas assim que o espírito demonstra sinais reais de transformação, a porta de retorno se abre. Ele poderá aos poucos subir de novo na escala evolutiva e talvez, um dia, retornar à Terra regenerada. Depois de tudo que vimos, surge uma pergunta essencial. Será que qualquer um de nós corre risco de ser exilado espiritualmente? A resposta, felizmente, é não. O exílio espiritual não é um destino inevitável, mas o resultado de escolhas repetidas, persistentes e conscientes no caminho do mal ao longo de muitas vidas. A doutrina espírita nos mostra que Deus oferece constantemente oportunidades de regeneração. Cada existência, com seus desafios, dores e relacionamentos difíceis, é um convite para a transformação interior. Não precisamos esperar sofrimentos profundos ou milênios de queda para recomeçar a caminhar na luz. O momento de mudar é agora, aqui e neste instante. A Terra está passando por uma transição para um mundo de regeneração, onde somente espíritos comprometidos com o bem, a fraternidade e a justiça terão afinidade para permanecer. Então, como garantir nossa sintonia com essa nova Terra? A resposta está nas atitudes simples, mas profundas, do dia a dia. Cultivar o amor e a caridade em pequenas ações. Praticar o perdão, liberando mágoas, domar o orgulho, substituindo-o por humildade. Estudar as leis divinas para fortalecer a fé. Vigiar nossos pensamentos, pois eles moldam nosso destino espiritual. Como Allan Kardec ensinou, reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço sincero em dominar suas más inclinações e pela transformação moral constante. Assim, não importa o que fomos no passado, o que importa é a escolha que fazemos a partir de agora. Cada passo na direção do bem fortalece nossa alma e nos protege de caminhos dolorosos. Depois de entender o que são os espíritos exilados do umbral e o propósito do exílio, surge a pergunta: será que eu ou qualquer pessoa estamos em risco de passar por isso? A resposta, felizmente, é consoladora. Ninguém está predestinado ao exílio. O que leva a esse destino são escolhas persistentes no mal, feitas ao longo de muitas vidas. A doutrina espírita nos ensina que Deus oferece sempre oportunidades constantes para a regeneração. Cada existência, cada desafio, cada dor ou relacionamento difícil é um convite para a transformação interior. Portanto, o momento para mudar é agora. Não precisamos esperar por sofrimentos profundos ou quedas espirituais. A transição planetária pela qual a Terra está passando, rumo a um mundo de regeneração, nos chama a despertar e assumir compromissos reais com o bem. Só os espíritos sintonizados com o amor, a fraternidade e a justiça terão afinidade para reencarnar nesse novo tempo. E como podemos evitar o exílio? Com atitudes simples, mas poderosas. Cultivar o amor e a caridade no dia a dia, praticar o perdão para libertar o coração, domar o orgulho e o egoísmo buscando humildade, estudar e compreender as leis divinas, e vigiar nossos pensamentos e emoções. Afinal, o que cultivamos no íntimo molda nosso futuro espiritual. Lembre-se, o esforço sincero pela reforma íntima é o caminho seguro para trilhar a senda da luz e garantir um lugar entre os espíritos que vibram na elevação e na paz. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em um dos temas mais profundos da vida espiritual, a verdade sobre os espíritos exilados do umbral. Vimos que o umbral não é um castigo, mas uma escola de reajuste, uma oportunidade de reflexão e transformação. Entendemos que o exílio para mundos primitivos, como Quiron, não representa uma condenação eterna, mas sim um recomeço doloroso, porém necessário, para aqueles que resistiram à evolução. Essa jornada nos ensina que o tempo de mudar é agora, que ninguém está condenado ao exílio se escolher conscientemente o caminho do bem. Cada gesto de amor, cada ato de caridade, cada esforço sincero pela reforma íntima é um passo decisivo rumo à luz. A justiça divina é perfeita, mas sempre temperada pela misericórdia infinita. Mesmo os espíritos mais endurecidos um dia encontrarão o caminho da redenção, porque o amor de Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Nós que estamos aqui agora temos a bênção da consciência e da liberdade de escolha. Podemos optar, a partir deste momento, por ser agentes da regeneração,
contribuindo para um planeta mais justo, fraterno e iluminado. Então, a reflexão que deixo para você é: o que você escolhe plantar no seu coração e nas suas ações a partir de hoje? Essa escolha fará toda a diferença no seu futuro espiritual. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra renascer para mostrar seu compromisso com a evolução. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada conosco. Muita paz e luz. Até o próximo vídeo!